dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós recebermos de Deus a graça e a bênção sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã que se inicia. Te louvamos pelo Senhor ter nos colocado de pé. Te louvamos pelo Senhor ter nos permitido nos levantar, comer, vestir e ir trabalhar. Sabemos que estas bênçãos é o Senhor quem permite vivermos. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos espirituais, materiais e emocionais. Apresentamos a Ti o nosso dia, as nossas atividades, no período da manhã, da tarde e da noite. Que a Tua graça e que o Teu favor esteja sobre nós, nos guiando, nos orientando e nos fortalecendo em tudo. Venha, Senhor Deus, ajudar aqueles que estão carentes, necessitados de um auxílio do Senhor. Abre a porta, Senhor. Venha curar, venha transformar, venha trazer vida, venha trazer visão, venha trazer restauração. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, este momento agora em que vamos estudar a Tua Palavra. Fale ao nosso coração, nos ensina, mostra o caminho, Senhor. A Ti oramos e agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos é por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Deus. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. E para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Eu digo isto e testifico no Senhor, para que andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração,
os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Cristo, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem para que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito no vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixei a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. Não saiais da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. No capítulo de número 1 de Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Já no capítulo 2, ele fala acerca da salvação que é mediante a graça. No capítulo 3, que nós vimos ontem, são as considerações do ministério do apóstolo Paulo acerca dos gentios, aonde ele se considera um prisioneiro do evangelho. No capítulo 4, que nós fizemos a leitura, nós já vamos ver o apóstolo Paulo dando as orientações para os irmãos de Éfeso, para eles terem um comportamento, uma identidade pautada no caráter e na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele inicia dizendo assim, para os irmãos se cercarem de toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar uns aos outros é o mesmo que dar o suporte. Dar o suporte. Não é no sentido de eu tenho que suportar alguém. Não, é no sentido de você ajudar alguém, conceder a oportunidade para alguém estar seguro. Então é você dar o suporte para a pessoa. Ele também vai dizer, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele então diz no versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado a uma só esperança da vossa vocação. Então o apóstolo Paulo ele diz, há um só corpo, porque o apóstolo Paulo está fazendo com que os irmãos venham à unidade, venham participar da comunidade de Jesus Cristo, a comunidade da fé, de estar entrelaçados uns com os outros. Por isso ele começa dizendo para eles se revestirem de humildade, mansidão, longanimidade, amor e dar esse suporte. Por quê? Porque viver congregacionalmente, viver juntos, viver com pessoas é difícil, é complicado, mas se tiver humildade, se tiver mansidão, se tiver a paciência, se um querer honrar o outro, se um querer dar o suporte para o outro, então o vínculo da paz
vai ser criado, e então vai haver ali a possibilidade de caminharem juntos e de viverem em um só lugar. Então o apóstolo Paulo, ele está orientando os irmãos a esta unidade, a unidade da Igreja de Jesus Cristo, para um ouvir o outro, para um aprender do outro. Um vai ensinando o outro e um vai moldando o outro, e assim a gente vai crescendo na presença de Deus. Por isso, então, ele vai dizer, a partir do versículo 11, acerca da ordem eclesiástica, onde ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja, ela se une e Deus forma apóstolos, que são pessoas que enviam. Deus forma os profetas, que são os pregadores. Deus forma os evangelistas, que são aqueles que falam da salvação. Deus forma os pastores para apacentar as suas ovelhas, e Deus forma os doutores para a formação e para o ensino sistemático da palavra de Deus. Todos estes apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, eles trabalham juntos para a edificação do corpo de Cristo, para que as pessoas que aceitaram a Jesus Cristo e fazem parte do corpo de Cristo venham a conhecer mais e mais sobre Jesus Cristo. Quando nós dizemos aqui que existe o corpo de Cristo, nós precisamos entender que isso traz dois significados. Primeiro, existe o corpo de Cristo físico, que é a igreja. Cada igreja, cada congregação, cada comunidade de fé é também o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é cada congregação, cada ambiente congregacional, ali é o corpo de Cristo. Mas existe o corpo universal de Cristo, também na teologia chamada de o corpo místico de Cristo, que é a unidade de todos os crentes, de todos os crentes, de todos os mundos, de todo mundo, de toda cultura. E nós entendemos então que quando o apóstolo Paulo se refere ao corpo místico de Cristo, ele está falando justamente sobre o corpo universal de Cristo Jesus, que é então a unidade, o conjunto de pessoas que vão se formando e vão se aperfeiçoando e vão conhecendo mais a Cristo, e então Deus levanta homens para ensinar estas pessoas o caminho, ensinar a Bíblia, ensinar e dar a orientação. E ele então vai dizer que estes homens, eles estão para a edificação do corpo de Cristo. E olha o versículo 13, até que todos, olha só que interessante, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. A finalidade dos ensinadores é esta, que todos cheguem à unidade da fé, que todos tenham o conhecimento do Filho de Deus e que todos possam amadurecer, crescer. E aí ele diz, para deixar o quê? De serem meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Ou seja, estes homens que Deus levanta é para ensinar somente a Bíblia. E então, quando estas pessoas começam a observar a Bíblia, eles começam a ter o conhecimento do Filho de Deus. E então eles deixam de ser enganados.
Quando um pastor ele prega uma mentira, então aquele que está sendo instruído, que está sendo ensinado pela palavra, ele vai ter maturidade, ele vai dizer: não, isto não é bíblico, isto não está na Bíblia, isto não é verdade, a Bíblia não fala assim, a Bíblia não mostra esse comportamento. Então há uma estabilidade na vida deste, e este já não se torna menino, levado por vento de doutrina. O que é isto? Hoje acredita numa coisa, amanhã vai acreditar em outra, semana que vem vai ter uma outra informação e assim vai indo. Não, nós precisamos crescer na palavra e entender a Bíblia como ela é. Por isso que Deus tem levantado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores para o aperfeiçoamento, para o crescimento e para que deixemos de ser meninos e possamos então sermos homens sábios, sabendo acerca do Filho de Deus. E ele vai dizer ainda no versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em Jesus Cristo é a orientação do apóstolo Paulo. Ele então vai dizer que este crescimento vai então fazer bem para o corpo de Cristo, porque todos vão crescer juntamente para a glória de Deus. Então ele vai dizer as orientações acerca da santidade, do versículo 17 ao versículo 28, aonde ele diz para os irmãos não andarem como os gentios, não terem altivez, não andarem em impureza, mas aprender com Cristo e andar na verdade de Jesus Cristo e renovar o espírito no vosso sentimento, ele vai dizer, e ele pede no versículo 24: e vos revistais do novo homem. Qual novo homem? O novo homem que nasceu em Cristo Jesus, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então ele vai dizer: pelo que deixei a mentira e falar a verdade, cada um com seu próximo, porque nós somos irmãos, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol a vossa ira, ou seja, não deixa a raiva durar por muito tempo, não deis lugar ao diabo, aquele que tinha comportamento pecaminoso, abandone. E ele vai dizer assim também, não saia a palavra da vossa boca torpe, mas venha ter uma boca sadia e cheia do Espírito Santo. E o versículo 30, para não entristecer o Espírito Santo de Deus que nos foi dado, e também abandonar toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, que são brigas, e blasfêmia. E ele ainda vai dizer toda malícia, ou seja, tudo aquilo que produz a malícia, seja tirado de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, assim como Cristo nos perdoou dos nossos pecados, que nós possamos perdoar o nosso próximo. Diante desse trecho da palavra de Deus, nós vamos tirar 3 lições práticas para o nosso dia neste momento. A primeira lição prática que nós entendemos é que nós precisamos ter toda a humildade, toda a mansidão, toda a longanimidade e dar o suporte às demais pessoas. Nós precisamos ter a humildade, a mansidão e a longanimidade. Isto foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem estabeleceu. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Nós precisamos sermos mansos e humildes, são características
Veja só, são características, são atributos daqueles que servem a Jesus Cristo, daqueles que andam e trilham o Evangelho de Jesus. Para qual finalidade é a humildade, é a mansidão e é a longanimidade? Para justamente dar suporte para as outras pessoas. A segunda lição prática que nós vemos aqui é justamente acerca do crescimento. Antes, segundo a verdade em amor, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Nós precisamos crescer. O apóstolo Paulo deixa esta orientação que nós precisamos crescer, amadurecer acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo, acerca do conhecimento de Jesus Cristo. Nós precisamos crescer, aprender mais sobre Jesus, ter este desenvolvimento na fé e andarmos agora não mais levados por qualquer informação, mas andarmos seguindo a palavra de Deus, andarmos segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo. E para isso é necessário observarmos a palavra, ouvirmos as pessoas ensinando a Bíblia, aprendermos a ler o texto e a interpretar o texto, e então nós iremos crescer e sermos fortes, e aí nenhuma outra doutrina poderá nos enganar, mas seguiremos a doutrina verdadeira, aquela doutrina que saiu da boca de Jesus Cristo. E a terceira lição prática que nós encontramos aqui é acerca da santificação. O apóstolo Paulo, desde o versículo 17 até o versículo 32, ele trabalha sobre este tema, a santificação. A santificação, ela é necessária, é um processo que nós passamos. Aquele que aceita Jesus Cristo, ele se santifica diariamente. Todos os dias nós vamos nos melhorando, nos aperfeiçoando, nós vamos ajustando aqui e ali para que a nossa santificação ela venha ser lapidada e transformada. O processo da santificação é algo contínuo, é algo duradouro até a vinda de Jesus. E a santificação é a vigilância, observarmos como está o nosso comportamento, as nossas palavras, os nossos gestos, os nossos olhares e a nossa intenção. Então, que possamos seguir essas três lições práticas que nós vimos aqui, 3 fundamentos bíblicos muito importantes, que é crescer no conhecimento, que é ter a santificação e também viver em humildade e mansidão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, a Tua ajuda e a Tua força, abençoe as nossas atividades, nos ajude a sermos mansos, nos ajude a crescermos no conhecimento de Jesus e que a santificação possa acontecer na nossa vida diariamente, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Fica aqui a minha gratidão a todos que estão curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo, querendo Deus.